Esse podcast nasce da beira do corpo, da beira do ônibus, da beira do cansaço. Maternidades suburbanas é lugar de escuta real. Porque no subúrbio, a maternidade acontece com barulho, com falta de tempo, com rede improvisada e com muito amor inventado no meio da correria. Aqui não cabe só a idealização, também cabe e muito a verdade. A gente fala sobre gestar, sobre parir, sobre criar com afeto, mas também com dúvidas, com solidão, com raiva e com tudo que merece a maternidade. A gente fala sobre ser mãe sendo também mulher, filha, trabalhadora, estudante, artista, pessoa viva. A gente fala do que quase ninguém quer ouvir e faz isso com o que temos de mais nosso: voz, coragem, memória e caminho. Bem-vindas ao podcast Maternidades Suburbanas. Eu sou Marcela Sandim, mulher, mãe, psicóloga, um monte de coisa junto, mas hoje a gente está aqui com a Martine e com a Isa e vou pedir para vocês se apresentarem, fiquem à vontade, o podcast é nosso. E aqui a gente vai falar sobre maternidade real acontecendo no subúrbio carioca. Tá bom? Sejam bem-vindas! Obrigada. É um prazer estar aqui, prazer estar com você, com a Martine que eu conheci agora. É um prazer estar aqui. Meu nome é Isabela, tenho 28 anos, sou mãe do Henrique, filha da Kátia, filha do Joel. E a maternidade me transformou por completo. Sou professora. Essa parte é A importante. gente até esquece de tudo que a gente é depois que a gente é mãe, né? Inclusive, a memória foi de ralo. Mas sou professora, sou influenciadora. Trabalho há 6 anos, 6, 7 anos como influenciadora. E há 10 anos na escola. Sim, 10 anos como professora. A Isa vai aprofundar um pouco mais nessa vivência dela, né? Nessas atividades compartilhadas e vivenciadas por você. E é um prazer você estar aqui. Obrigada. Martine. Então, eu quero agradecer o convite. Tô muito feliz. Acho que muito, assim, do que eu venho também de maternidade, vem muito de algumas trocas que a gente teve lá no consultório, eu e Marcela, né? Sempre pelos corredores. Sim. Falei aqui antes que a gente tá combinando café que nunca sai. Hoje saiu um podcast, gente. Ai. Olha que evolução, né? É verdade. Então, assim, eu sou a Martine de Andrade, sou mamãe da Eloá, que tem 1 ano e 5 meses. Sou casada, sou filha da Marta e do Martins. Então, já sabem por que do meu nome, né? E sou psicóloga, né? Atuo na área clínica há 10 anos, né? Empreendo também, tenho salas para sublocação aqui em Campo Grande. E tem alguns livros que, por sinal, eu lembrei disso olhando para os da Marcela, né? E essa questão, né, do quanto que a gente esquece depois que a gente vira mãe, né? Então, assim, tenho alguns livros escritos, né? Sou coordenadora editorial também, palestrante. E mãe, acho que hoje eu sou mais mãe do que todas as outras coisas, né? Mas estou muito feliz por isso, né? Realização de um sonho, né? E muito feliz também de estar aqui podendo falar sobre esse tema, né? Que é um tema que atravessa sempre a gente de alguma forma, né? Verdade. Muito obrigada pela sua presença, pela participação de vocês. E olha, gente, essas mulheres, elas são maravilhosas e fazem várias coisas, vocês já estão vendo, né? Então a gente vai falar sobre um pouquinho de cada uma dessas coisas todas, tá? Bem, vocês falaram dos filhos de vocês, eu acho que a gente pode começar daí, né? Dentro dessa percepção de uma maternidade idealizada, de uma gravidez que pode ter sido desejada ou ter sido pega ali de surpresa, eu não sei como foi a experiência de vocês. Eu tenho 2 experiências muito distintas, mas eu queria ouvir vocês. Como que foi, sabe? Gravidez, parto, ali, aquela construção do início da maternidade. Conta um pouco para mim. Quando eu descobri minha gravidez, eu tinha casado 1 ano mais ou menos. Meu marido sempre quis filho. Ele falou: Isabela, vamos ter filho. Eu falei: calma, espera pagar as coisas do casamento. E aí, passou 1 ano mais ou menos, eu descobri que estava grávida. E eu era professora já. Acabou a pandemia, aquela época ainda de estar tudo se consolidando ali. E aí, engravidei. E fiquei desesperada. Porque, assim,
eu não sabia como é que meu chefe iria receber, se ele iria imaginar que era algo premeditado. Eu não sabia como é que Cara, a gente seria. sempre, né, tem uma Fiquei com questão muito medo. relacionada a isso quando envolve um emprego, né? É, eu tava com muito medo. E aí, foi totalmente diferente do que eu imaginei. Porque quando eu contei, já cheguei chorando na escola, né? Ai, tô grávida, meu Deus do céu, e agora? Fiquei muito desesperada, mas o meu maior medo era realmente em relação ao trabalho. E ele falou pra mim, olha, fica tranquila, porque eu te conheço, eu sei que você casou, você iria engravidar uma hora, você chegou aqui muito nova, então fica tranquila e vai ser bom. Então, pra mim, assim, foi um acolhimento muito grande por parte do meu trabalho. Uhum. Eu não imaginei que eu iria receber tanto apoio assim. Fiquei em casa, porque depois teve uma lei da gestante, porque tinha que ficar em casa. E fiquei um ano em Foi na casa, época da pandemia? depois da pandemia. Caramba, Isa. E aí foi muito difícil pra mim, porque eu tive que desacelerar. E eu levava, assim, meu trabalho... Eu sempre levei meu trabalho muito a sério, você me conhece. Mas eu tinha muito medo. Só uma pausa. É. A Isa foi professora da Giovana, Da Giovana. né? A Que Giovana legal. teve a oportunidade Ai, de gente. ser ali, de receber um pouco desse É. carinho da Isa. E foi muito difícil, assim, depois, né? Parar, desacelerar. E eu já tinha o Instagram, já tinha ali uma constância em postagem, alguns parceiros mais fixos. E aí eu tive que parar totalmente, porque eu descobri no descolamento de placenta. E até a obstetra falou pra mim assim: se você não parasse pela lei da gestante, eu iria te afastar. Uhum. E aí eu falei assim: ah, mas eu quero continuar trabalhando, me dá um laudo. Aí ela: Isabela, você vai perder seu filho. Para. E aí aquilo ali me paralisou. Sim. Eu falei assim, realmente eu preciso parar. Então, pra mim foi um susto descobrir a gravidez, mas depois a gente fica com aquela aceitação no começo, né? Aquela negação no começo, depois a gente começa a aceitar mais e ficar mais tranquilo. Mas pra mim foi realmente um susto. Eu não imaginei que eu ia engravidar tão rápido. E você desejou a gravidez? Sim, Foi muito. foi um sonho, a realização também de um sonho? Muito, muito. Eu Ah. quero outra, né? Eu quero outro filho, né? Entendi. E Martine, você? Então, né, eu sempre quis ser mãe, sempre, desde muito novinha, né? E aí eu tive um primeiro casamento que não deu certo, né? E aí no segundo eu falei, gente, olha, agora acho que eu vou ter filho, né? Só que aí a gente vai deixando o tempo passar e a gente começa a trabalhar mais, a se empenhar mais. E aí eu fiz aquela transição de sair da CLT, viver só da psicologia. E enquanto empreendedor, se você não trabalha, você não ganha, Isso mesmo. né? E aí, assim, que horas que eu paro pra engravidar? E aí eu fiquei muito naquela coisa, ai, será que realmente eu paro pra ter filho? Não paro. Eu falei assim, mas se eu não tiver, eu vou me arrepender. Porque sempre foi um sonho. Só que a idade vai chegando também, vai chegando um determinado momento que eu acho que a gente se questiona muito se ainda vou ter, não vou ter. Acho que a gente questiona muito isso. O que E eu que tava em converso, jogo? e eu converso muito com algumas pessoas assim que têm filhos, né, acima aí dos 35 anos, que foi o meu caso. E muitas têm muito essa questão do trabalho. Poxa, será que agora eu vou voltar, vou ter um bebê e tudo? E aí eu falei assim, bom, é um sonho, eu vou ter que passar por isso em algum momento. Aí eu e meu esposo, a gente conversou. Eu falei, então, beleza, né? Vamos tentar. Só que nesse tentar, eu acredito, assim, pelos cálculos, que eu fiquei completamente perdida nos cálculos, eu acho que eu engravidei na primeira semana, Uhum. Nossa. sem remédio. Então, assim, foi tudo muito rápido. Mas, assim, eu vivi uma gestação, digamos assim, romântica, que eu sou muito romântica, né? Então, assim, foi tudo, minha gestação foi perfeita, não tenho nada do que falar. Tive uma questãozinha ali no começo, mas não foi nada, assim, que pesasse pra mim, que foi, minha placenta tava baixa, né? E aí o médico pediu pra eu fazer um pouquinho de repouso, mas assim, só não podia fazer faxina. De resto, ele deixou fazer tudo, então não pesava muito, né? Eu já descobri com 11 semanas também, então não durou muito tempo esse período aí, né? E aí depois, assim, eu fiz tudo e ela é o amor da minha vida. Quero ter um segundo, mas pra isso acho que eu vou ter que, né, dar o golpe da barriga lá em casa, Eu também. porque Mas ele não traumatizou. quer. Caraca! Aí, tá Ele vendo? também. Ele Assim, ele é falou. um ótimo pai, assim, um super parceiro, mas ele não quer ter um segundo filho, né? Aí eu falo, então vou ter que dar o golpe da barriga aí, né? Mas eu não tenho muita coragem, não. Vamos ver. Eu também. O segundo é assim mais difícil, né? Pois é. Então, a Isa estava falando do medo dela em relação ao trabalho. Você teve algum medo relacionado?
Então, eu procurei viver muito o presente, né? Porque eu engravidei com 37 anos, eu falei assim, não vou focar muito no depois, Uhum. né? Entendia que eu precisava de uma reserva, que eu precisava ser econômica, né? E isso, assim, metade de mim entendeu. A outra metade, né, não entendeu nada disso, Uhum. né? Então, assim, era uma preocupação, mas não era uma preocupação, porque, assim, eu tenho uma boa rede de apoio, né? Assim, eu tenho minha mãe, que me ajuda muito. No meu pós-parto, a minha cunhada me ajudou muito, assim. Nossa, só faltaram me carregar no colo, Uhum. né? No meu pós-parto. Meu esposo também ajuda bastante. Eu tenho a flexibilidade de trabalho, por trabalhar por conta própria, né? Tem essa questão, assim, tem um lado bom, né? Mas também, às vezes, tem um lado ruim. Então, eu imaginei assim que eu ia diminuir minha carga de trabalho, tudo, mas eu não procurei pensar muito Uhum. lá na frente. Eu procurei viver o momento que eu estava vivendo. A alguns pontos isso foi positivo, porque assim, eu vivi muito a minha gravidez, assim, até o último dia. Eu trabalhei até o último dia, né? Ela nasceu com 39 semanas e um dia. Eu tava trabalhando, fazendo unha. Eu falei, ó, você não me machuca não, porque eu vou ter bebê amanhã, pelo amor de Deus. Eu não posso ir com a unha machucada, né, pra maternidade, né, por conta de infecções, essas Uhum. coisas. Faz só uma limpezinha, que amanhã eu vou ter meu bebê. E trabalhei, ia andando, subindo calçadão, descendo calçadão. Só que aí o depois teve algumas coisas que eu acho que eu poderia ter feito diferente, principalmente em relação à amamentação. Foi uma questão, porque eu acabei não conseguindo amamentar, né? Ela não pegou, eu também não. Tinha leite, mas não era, assim, acho que o suficiente. Uhum. E aí também o hospital não me deu suporte, a equipe que estava lá, né, não me deu nenhum suporte em relação à amamentação. Isso ainda na cena de internação da experiência de Isso, nascimento da Eloá. isso. Tá. E Isa, para você, assim, esse momento também de chegada do bebê, da experiência de nascimento, como é que vocês duas podem trazer um pouquinho sobre isso, assim? Eu também tive bastante rede de apoio, muita, graças a Deus. Uhum. Na verdade, eu decidi morar próximo à minha mãe para poder ter apoio. Tá. Eu morava muito distante da minha mãe, eu morava em Cosmos, e minha mãe morava pra cá, pra Campo Grande. E aí eu escolhi morar próximo a ela, porque eu falei, sozinha, meu amor, não dá. Uhum. Mãe é mãe, né? É. E aí, mesmo tendo meu marido, realmente ele é muito presente. Ele faz tudo. Ele nunca teve medo de fazer nada. Tipo, no primeiro mês eu não dei banho no Henrique. Quem deu banho foi ele, minha mãe, minha Meu marido cunhada. também. Eu não dei banho porque Eu eu só fiz dei banho depois de 7 cesárea. dias. Não, eu dei banho, tinha lá. Quando ele tava de pertinho, de pavor, menina. Eu falei, já amamento? Tu faz isso aí, meu filho. Vamos dividir. E ele Que é isso? assumiu. Assumiu. Ele Legal. sempre quis muito, sabe? Então, quando ele realmente esteve ali, ele foi e mergulhou. Tanto é que na maternidade, eu tive apoio em relação à amamentação, porque eu queria muito parto normal. Uhum. E aí, por algumas questões, a minha médica me aconselhou a não ter, enfim. Hoje eu sei que, sei lá. Tá. Essa questão É um BO muito grande. Existem mas eu várias respeitei camadas. isso. Foi uma coisa que ela não me convenceu. Eu convenci mesmo conversando com outras pessoas. Uhum. E aí eu tive cesárea. Eu fiquei um pouco frustrada no começo de não ter parto normal. Ele foi até 41 e 3, sei lá. Foi bem, eu fui bem arrasada mesmo, sabe? Aquela coisa de se sentir linda. Me senti péssima, menina. Fiquei com o nariz desse tamanho, a cara redonda. Falei, que é isso? Que ser humano é esse? Fiquei horrível, não fiquei bonita. Não me senti belíssima, nada disso. E aí, eu não tive o parto normal, então foi uma frustração pra mim na época, né? E aí, quando foi a parte de amamentar, que eu percebi que meu leite não desceu, ei, menina, fiz um show. Quê? Chorei a beça, fiquei péssima. E aí, as enfermeiras, com todo amor e carinho, eu não imaginei que eu ia receber, assim, de pessoas que eu não conhecia, esse apoio. Elas ensinaram, elas botaram o Henrique no meu peito, faziam um movimento, e eu chorava, E é chorava, isso que você está chorava. trazendo que Martini não Eu teve. tive. Não tive. Vocês duas estiveram em hospitais de qual parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro? Eu tive em Campo Grande, particular. Tá. Tive freguesia também, particular. Com plano de saúde, sem plano de Plano de saúde? saúde. Plano Equipe, de saúde. a equipe vocês já conheciam e foram, né, com vocês ali? Ou foi conhecendo ali no momento do nascimento? A equipe foi a obstetra que me Você acompanhou. Foi meu obstetra, né, que me acompanhou. Mas aí, assim, ele fez o parto e vai embora, né? É. Então, assim, a equipe do hospital, assim, não me deu nenhum suporte. Cara, aproveitando que Nenhum. Aproveitando que você trouxe isso, eu lembro que nas duas, no nascimento da Ana Luísa e da Giovana,
eu senti um medo absurdo na hora do nascimento, né? Eu era adolescente, no caso da Ana Luísa, que está aqui também. Dá um oi aqui, Ana. Fala oi. Ela vai aparecer. Eu era adolescente, então eu entrei no centro cirúrgico também sozinha e Cesárea? fiquei cesárea. E na época não tinha lei do acompanhante. Nossa. Então, uma menina de 17 anos, sozinha, sem nenhuma orientação, sem nenhuma informação. O médico foi embora, eu fiquei ali tremendo. Não sei se vocês ficaram, né, Sim. com os tremores após a cirurgia, Eu né? fiquei. Então, e são tremores que quando você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo, é horrível sentir, passar por isso. Uhum. E depois, no da Giovana, também eu tive uma questão bem importante na hora do nascimento da Giovana e que eu fiquei horrorizada. E aí eu queria saber, nesse momento da experiência de parto, qual o sentimento que ficou presente, assim? Vocês conseguem lembrar? Ai, eu parecia que era uma coisa que eu não conseguia. Era uma felicidade, assim. Depois que ele nasceu, você tá falando? Ou antes? É ali no momento, né? Tá Não, ali. antes eu chorei muito. Todos os vídeos eu tô chorando muito, assim, deitada, né? Aham. Chorando a beça, eu senti muito medo, gente. Eu pensei que, sei lá, eu ia morrer. Falei, Jesus, eu falei pro meu marido assim, olha só, se eu morrer, tu deixa meu filho com a minha mãe. Eu falei a mesma coisa. Tu deixa meu filho com a minha mãe, porque tu vai Também foi arrumar o outra mesmo. mulher aí, tá? Aí ele, pelo amor de Deus, você tá na sala de cirurgia, tu tá falando isso. Eu falei assim, olha só. Aí eu Falando falei de isso a parto, gravidez né? toda. Não, na hora, gente, eu senti muito medo. Eu senti muito medo. Tanto é que a minha médica veio, conversou comigo, Isabela, calma. Eu confiava muito nela, assim, confio, né? Se Legal. eu tiver o segundo filho, vai ser com ela. E aí ela me tranquilizou muito em relação a isso. Falou, Isabela, fica tranquila. A anestesista veio e falou... E eu falei assim, a dúvida, qual é a dúvida que você tem? Aí eu comecei a falar, não, que se eu mexer, você vai... Vou ficar sem andar. Ela, calma. Então era da anestesia que você Da tava com medo. anestesia, da cirurgia, do nascimento. Eu sou mãe. Eu falei, você é mãe agora, se a criança chorar, a mãe sou eu. É isso. E você, Martine? Caraca. Então, assim, eu tive muito medo ali. Só que eu tive uma gravidez muito romântica, né? Eu me senti muito bem, me senti muito bonita, porque na verdade eu não engordei. O máximo que eu cheguei foi a 1,8 kg acima do que eu tava. Ah, legal. Então, assim, tanto que quando ela nasceu, acho que eu desinchei, que eu fiquei muito inchada no pós-parto, eu fiquei com menos 10 quilos. Caramba. Você foi É. fitness na sua gravidez? Ou tu foi, tipo... Não foi fitness, mas assim, algumas coisas eu Parabéns, cortei, ó. só que eu não tinha vontade de comer. Ah. Não era assim, eu não tinha aquele enjoo de ter vontade de vomitar, nada disso. Mas eu olhava, eu não queria comer. Então eu selecionava o que eu ia comer, Meu sonho. né? Aí eu cortei refrigerante, Ah, eu também. passei, assim, cortei refrigerante, mas tomei açaí pra caramba. E aí, assim, eu fiz toda aquela parte romântica, né? Assim, parecia um quarto de hotel, né? Eu levei manta rosa pra colocar no sofazinho, eu fiz lembrancinha, eu mesma confeccionei, botei um muralzinho de foto minha, do meu marido, de tudo. Então, assim, eu fiz um monte de coisa que ali pra mim é como se eu estivesse num hotel pra ter um bebê, né? Uhum. Então, assim, tudo isso, eu não tinha idealização do parto normal. Então, assim, pra mim tava ok a cesárea. Até pensei em esperar, assim, chegar ali nos 45 do segundo tempo pra fazer a cesárea, mas aí já seria 40 semanas, seria no carnaval. Uhum. E aí eu falei, eu não vou correr o risco de passar mal no carnaval, sentir uma dor danada e ficar esperando eles virem, né, a equipe vir, não sei de onde, né, ou fazer com o pessoal do hospital, né, que tivesse ali de plantão, e aí pra mim não seria, olhando hoje, acho que se eu ficasse pela equipe do hospital, seria muito ruim pra mim, porque eu já não tive esse apoio depois que o bebê nasceu. Imagina se eu chego ali pra ter um bebê com uma equipe que eu nunca vi, né, então, assim, eu tive muito medo, né, eu já comecei a tremer antes da bebê nascer. Só que algumas coisas que eu esperava ali no momento mesmo do parto não aconteceu, né? Algumas amigas falavam, você não sente dor, mas você sente tudo que tá acontecendo. Uhum. Eu não senti nada, só pra fechar, né? Que aí eles puxam tanto que parecia que tava tirando a minha cabeça pelo pé, né? Assim, de tanto que puxa ali, né, pra poder costurar. Mas assim, aí eu falei pro meu marido, mas já tá abrindo? Ele falou assim, mas já tá saindo, você já tá toda aberta. Nossa. Aí eu, é? Aí ele, você não tá sentindo o cheiro, não? Eu falei, não, né? Porque dá aquele cheirinho de queimado ali, né? Eu falei, não tô sentindo nada. Né? Mas eu senti, assim, muito tremor ali. Eu acho que eu já tive, não sei, assim, acho que olhando hoje um pouco de crise de ansiedade, Uhum. né? E aí, assim, o médico em si, né? Ele foi muito, assim, muito acolhedor comigo a todo momento.
Mas da equipe dele não foi assim, todas as pessoas não foram assim, né? Porque aí eu não sabia o que que... Aí eu falei com meu marido, eu falei assim, tá estranho, eu tô me sentindo muito estranha, eu tô com muita pressão no peito. Uhum. Muita pressão. E eu nunca ouvi ninguém falar que tivesse tido E é alguma comum. pressão. É comum demais acontecer. Eu acompanho alguns É. partos, né? E algumas cesáreas, como psicóloga perinatal e obstétrica. E temos até lei, mas depois eu falo sobre isso, tá? Então, existe muito medo. Quando você fala da ansiedade aumentada na hora do nascimento, existe o que a gente chama de distócia emocional, que são as alterações fisiológicas decorrentes da alteração emocional. Então, na falta de um suporte a nível psicológico e emocional na cena de nascimento, muitas coisas podem acontecer, né? O desandar Hum. da carruagem ali do nascimento, da chegada do bebê. Então, você tinha uma equipe, né? O médico te amparava, você também, você sentia confiança, e isso é um ponto muito importante, mas às vezes falta alguma coisa, né? Uma pessoa falando o que está acontecendo com você, alguém sinalizando para você que o tremor que você está sentindo, ele é comum de acontecer. Então, o anestesista, ele disse que é comum, mas aí assim, o que que aconteceu? Eu tava deitada, então eu falei pro meu marido, ele tava ali do meu lado, né? Eu falei assim, eu tô uma pressão muito forte, tá muito forte, tá muito forte. Eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre isso. Sim. Então, pra mim, era só eu que tava sentindo, né? Aí Vocês o estão com frio? anestesista pegou Tá com e... frio? Um pouquinho. Hermínio, Não. você pode ajudar a gente com o ar-condicionado? Obrigada. Pode continuar. Aí ele ouviu eu falando alguma coisa com meu marido, aí ele, o que que foi? Aí eu peguei e falei, ele, mas você não tem que falar com ele, você tem que falar comigo. Uhum. Só que assim, eu tava falando com quem tava do meu lado e que pra mim ele ia falar, ele ia reportar, eu ia fazer o quê? Ia gritar na sala de parto? Eu não ia, né? E aí ele, não, você tem que falar comigo, não é com ele não vai resolver. Isso aí é natural, é normal se sentir assim. Só que eu achei assim, um pouco ríspido a forma com que ele falou no momento que eu tava ali Sim. completamente vulnerável, né? E assim, essa sensação no peito pra mim foi a pior de todas, porque isso realmente era algo que eu não esperava. O restante pra mim foi tranquilo e já começar a desacelerar ali pra mim também foi um problema muito grande. Por que que eu tinha que ficar naquela observação deitada de cabeça pra cima, sem o celular, sem poder falar com a minha mãe, sem poder, sabe, todo mundo vendo minha filha lá fora e eu lá esperando o quê? Se eu tava bem, tava viva, acordada, me tira daqui. Quem estava ali por você, né? Pois é, né? E esse, assim, é um momento ruim, mas o momento, acho que, assim, de maior medo mesmo foi o parto em si. Mas também é tudo tão rápido ali que foi tranquilo, né? Tá. Mas aí tiveram essas questões que pra mim, assim, foi bem chato a forma com que ele falou comigo nessa questão do que eu tava sentindo. Porque eu já tava tremendo, aí eu já tava com frio, aí já deu crise de rinite, que eu não sei por que que esses ar-condicionados de hospital ficam... Eu já saí de lá espirrando, fiquei mais de uma semana Mas com também é crise de rinite. reação. É reação comum da anestesia. Eu só fiquei com muita falta de ar. Aí ela falou que era emoção, mas não era não. Eu tive reação a um remédio no parto. Tanto é que depois, ela falou pra mim assim... Eu falei, eu senti meu braço formigar. Uhum. E aí eu falei assim pra ela, pro meu marido, falei, chama a enfermeira, porque isso é reação alérgica. E eu já sabia, porque meu irmão já teve uma crise de alergia a remédio. Daí eu falei, é Alergia. alergia, sim, eu tô tendo reação a esse medicamento. Aí ela parou na hora. Ela, ué, você teve esse remédio na hora do seu parto. Eu falei assim, então a minha falta de ar era por causa disso aí. Caramba, Isa. Eu fiquei com muita falta de ar. Aí ela falou que era normal, ela falou que eu tava muito emocionada. Caramba. É claro que isso podia ser também, mas não era só isso Não acontecendo, era. né? É. Tem uma coisa que aconteceu no nascimento da Giovana. Eu vou contar aqui. Se você for sensível, eu aconselho você a avançar um pouco esse podcast. Mas eu acho importante porque aqui é sem filtro, né? A gente vai falar o que é real. Na experiência de nascimento da Giovana, eu também tive muito medo de morrer e deixar a Ana Luísa sozinha. Eu falei isso no outro podcast que eu participo com as outras psicólogas da equipe AIA, e fui para a cena de nascimento com muito medo, uma ansiedade muito aumentada e não tinha ninguém ali. Era meio que produtividade. Entra no centro cirúrgico, o médico libera você e você, pronto, se vira, né? E aí, o que aconteceu? A anestesia não pegou. É isso Meu aí. Deus. A anestesia não pegou. A minha ansiedade
provocou uma distócia emocional tão significativa que eu tive resistência à anestesia. Então, o anestesista já não tinha muito mais o que fazer, né? Naquele cenário, naquele contexto. Eu senti o corte, eu senti tudo. Eu pedia, aí o medo de morrer, eu já pedia para Deus me leve, porque eu não estou mais aguentando isso que está acontecendo. No entanto, que por conta de toda essa ansiedade, né? A Giovana tinha mudado de posição. Nossa. Ela subiu, né? Ela não estava mais encaixada. E aí, não só a anestesia não pegou, como a manobra para fazer com que ela realmente saísse da incisão ali, do corte, da cesárea, foi bem doloroso e bem desafiador para mim e para ela também, né? Então, o quanto que a gente precisa estar informada sobre, né, o que acontece, mas também sobre os nossos processos emocionais nesse momento, né? E aí achei importante compartilhar para vocês entenderem que é importante vocês se conhecerem, né, o que acontece. Mas vamos entrar aí no puerpério, nessa construção enlouquecida dessa chegada do bebê. Aí a casa caiu. Caiu para mim também. E para você, Isa? Não, foi tranquilo até. Eu só fiquei muito emotiva, fiquei com muito medo, assim, de tudo, sabe? De eu conseguir dar conta de tudo só. Mas eu tive muita ajuda, assim, sem a ajuda da minha mãe. Minha cunhada, né, esposa do meu irmão, e minha sogra, assim, Legal. fundamentais. Meu marido não é rede de apoio, né? Meu marido faz a função dele. Então, isso aí. ele tá lá. E você, Martim? Assim, os primeiros dias foram bem desafiadores, porque eu inchei muito no meu pós-parto. Coisa que eu não inchei antes. Eu não fiquei inchada. Assim, teve um inchaçozinho, mas assim, não mudou em nada a minha vida, a minha rotina, em nada, nada. Só em algumas fotos, o médico até falou, né? Só quando você olhar algumas fotos, você vai ver o nariz aumentado. Mas eu mesmo olhando no espelho, eu não via, né? Assim, acho que eu fiquei bem... Me senti muito bonita na gravidez. Foi, assim, pra mim a gravidez foi o melhor momento da vida, né? Assim. E aí, depois, assim, eu já fiquei meio assim, porque eu fiquei muito inchada, senti muita dor, porque eu já tava espirrando muito por conta da rinite, mesmo com alguns medicamentos que eu tava tomando, não tava dando jeito. Então, assim, eu sentia muita dor, porque repuxava, como é que você espirra e tosse, né? No pós-parto, toda costurada, muito difícil. E muito inchada. Então, assim, ali eu me vi muito vulnerável, que era uma coisa que eu não sabia que poderia acontecer. E aí entra essa questão de eu não ter estudado muito pra frente, mas acho que também isso ia me trazer muita ansiedade no momento que foi muito bom pra mim, que foi a gravidez. Né? E aí, assim, eu não conseguia me vestir, eu não conseguia me secar. Meu joelho, meus pés. Então, assim, até pro banho eu precisava de ajuda. Nossa. Então, assim, isso pra mim foi muito ruim, porque eu nunca me vi numa condição dessa na vida, de precisar desse tipo de cuidado, né? Dependência, né? Você sempre foi muito... Exatamente, né? E assim, ali você tá completamente vulnerável, porque você ainda tá sangrando e tem alguém ali que precisa tirar suas roupas pra você tomar um banho, ou colocar suas roupas, ou secar sua perna. Né? Então, assim, sozinha eu não conseguia mesmo, tamanho inchaço, que eu também não fui pesquisar. O dia que eu fui no médico eu falei, mas eu já estava desinchada também, né? E aí eu entendi depois, né, que poderia ser uma pressão alta, porque eu fiquei muito inchada, muito mesmo. Então, era uma coisa que era pra eu ter visto, eu acabei não vendo, assim, né? Só vivi ali. Mas esse iniciozinho foi tranquilo. Os primeiros 3 dias foi bem difícil, eu fiquei muito ansiosa, muito medo, muito ansiosa. Mas eu tive ali toda uma equipe preparada pra mim, assim, que não deixava eu fazer nada. Gente, eu quero água. Aí chegava água geladinha. Daqui a pouco vinha suco, daqui a pouco vinha não sei o quê. Tudo assim, tudo na mão. É mesmo. E eu gosto de mesa posta, né? Então, assim, eles se viravam lá em casa, botavam no segundo andar a mesa, forrava, fazia mesa posta pra todo mundo almoçar todo dia. Que gracinha. Então, assim, foi muito bacana esse iniciozinho. Só que mais pra frente veio a depressão, né? Aí a casa caiu mesmo. Aí nada se compara a esse período específico. Isa? Não, eu demorei, assim, muito a me reencontrar. Porque eu não me via nas minhas roupas, eu não me via no meu estilo, eu não me via em nada que eu fazia antes. Então, assim, eu não me via nas minhas roupas estampadas. Eu tive que... justamente porque meu corpo ainda tava desinchando, né? Então, eu falei, cara, eu sou outra pessoa, eu tenho que me reencontrar. Então, assim, eu tava muito inchada, eu não me reconhecia no peso que eu tinha ali naquela época. Tipo, o primeiro mês foi bem desafiador, assim, em relação à minha autoestima. Eu não tinha nenhuma.
Tanto é que eu sempre gostei do cabelo longo. Eu cortei meu cabelo aqui na gravidez. Péssimo, ficou Eu ó. também cortei. Você cortou, Ficou Martinha? ó. Eu não. Gente. Preciso tirar as pontas até agora, eu não consigo tirar. Mas eu sou apegada com o cabelo. Minha amiga fala isso. Minha amiga, menina, tu não muda cabelo nunca. Eu sou Eu sou apegadíssima. apegada. Mas eu cortei do nada. Acho que eu A tava no vontade de desvio mudar, É. né? A vontade de se ver, de se perceber de novo. De me isso aconteceu. reencontrar. Não É. tava mais. Eu não era mais a mesma pessoa. E eu sabia que eu não ia me encontrar mais. Porque eu me senti mulher depois do Henrique. Eu não me eu não era, tipo, eu me achava menina, jovem, sei lá. Depois que o Henrique nasceu, eu falei assim, cara, eu sou mãe. Eu tenho uma responsabilidade. Se eu não fizer pelo meu filho, ninguém vai fazer. Se eu não olhar pelo meu filho, ninguém vai olhar. Então, tipo assim, pra eu me reencontrar no meu estilo, no meu gosto, em tudo, foi muito difícil. Muito difícil. Eu tive que, assim, eu mudei tudo. Não só roupa, porque roupa é só ali, mas eu mesmo, sabe? O que eu gosto agora? O que eu gosto de fazer sozinha? Que eu só gostava de ficar com meu filho. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Tudo é meu filho. Meu marido, meu filho, meu marido, minha casa. Então foi muito complicado, assim, me reencontrar. O puerpério foi tranquilo, eu não tive nenhum problema, mas me reencontrar foi muito difícil. Então, você está falando desse processo de reencontro, né? E você falou da depressão. Vocês acham que alguma coisa específica possa ter contribuído com isso? Então, no meu caso especificamente, eu acredito que não. Assim, eu acabei não conseguindo amamentar, né? Assim, eu fiz de tudo ali até os 5 meses. Sim. Aí protelei um pouco a entrada também da intervenção medicamentosa, porque eu sabia que eu ia precisar. Eu fiquei muito mal, eu não comia, eu não conseguia comer. Caramba. E aí isso manteve até, assim, eu emagreci quando a bebê nasceu, e isso foi se mantendo ali por um tempo, porque eu não conseguia comer, né? Então, assim, as manhãs eram muito ruins, tarde, noite era um pouco melhor, né? Então, assim, eu não vejo nada que possa ter sido provocado de forma externa, a não ser assim, eu fiquei os 3 meses em casa, né? Os 3 primeiros meses, eu não saí só para médico. Isso é extremamente horrível para quem tem uma vida muito ativa. Eu sempre fui roeira, né? Então, assim, tanto que a Eloá também já tá na rua comigo pra tudo, né? Pra tudo. Ela tá o tempo todo na rua comigo, resolvendo as coisas, sempre, né? Então, me ver ali presa dentro de casa, isso foi muito ruim, mas foi uma escolha que eu e meu esposo fizemos, assim, até porque a gente tem uma questão muito forte com a igreja. Então, assim, são muitos cultos, são muitas reuniões, são muitas festas, né? Lá na igreja o pessoal é muito festeiro, tá sempre tem alguma coisa. E eu falei assim, eu vou expor demais a Eloá. Mesmo que talvez eu possa ir deixar ela, que eu não teria coragem, né? Eu acho que, assim, eu ia expor demais, né? Ele só saía para trabalhar, também se ausentou de toda essa parte social, né? E assim, eu comecei a receber algumas poucas pessoas em casa para um cafezinho de tarde. Aí eu montava a mesinha, aquela coisa toda, né? As pessoas iam, mas também não pegavam a Eloá no colo. Então, assim, isso acho Mas que foi não uma parte pegavam ruim. porque você também As preferia pessoas, assim ou... as pessoas meio que ficavam meio assim, e eu também não fazia questão de pegar, porque aí também não faria muito sentido eu ficar trancada dentro de casa se a Sim. pessoa vai lá, beija, abraça meu bebê, né? Sim. Então, assim, não tinha muito esse contato. Não que eu fosse rígida em relação a isso, mas as pessoas, assim, elas, pelo menos à minha volta, tiveram, assim, muito bom senso nesse sentido. Que bom. Não teve ninguém que quis ficar ali agarrando, beijando, abraçando. Foram, assim, fazendo conforme eu permitia, né? E aí eu recebi algumas pessoas em casa. Então, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, ter que ficar só em casa, né? Fazendo ali as coisas. Mas a Eloá sempre dormiu bem. Eu também. Gente, vocês estão falando de, assim, um lugar que, dentro de um contexto de maternidade, Eu tô num lugar de muitos privilégios. sim, isso é muito também. bom vocês compartilharem, porque na maioria das vezes as pessoas acreditam que a maternidade no subúrbio, que é o tema do podcast, só acontece por meio de caos e extrema vulnerabilidade, enquanto na verdade existe uma diversidade absurda de como a maternidade acontece, de como a maternidade é construída, né? Se existe rede de apoio, qual é a rede de apoio, quem a gente consegue organizar na nossa rotina para que seja a nossa rede de suporte. Então, vocês estão trazendo uma realidade que pode ser importante para muita gente. Entender que, caramba, nesse contexto, é possível a gente se organizar. É possível eu idealizar, sim. É possível eu ter o desejo, sim, pela maternidade. Não precisa só ficar no campo da vulnerabilidade extrema, sabe? Sim. Então, é muito bom ouvir vocês. E aí, entrando um pouquinho mais, né? Aí você acabou não falando sobre o que você acha que no ambiente possa ter influenciado com esse
para esse desencontro, né, com você? Eu acho que foi me percebendo mesmo. Tipo, eu comecei a ver as coisas que não faziam mais sentido pra mim, entendeu? Sim. Porque realmente, assim, essa questão de me enxergar, eu não me encontrava naquele rosto inchado, naquele corpo inchado. Realmente eu não me via mais. Então, acho que nem tinha pressão de ninguém. Tipo, ninguém ficava falando nada, mas eu que não me coisava. Tinha espelho, né? Eu ficava, gente, pelo amor de Deus, que cara é essa, né? No caso, Que eu, cara é 10 quilos mais magra, eu não tinha tava nada disso. Eu tava maravilhosa. entrando até em roupa que não entrava há Ai, que muito linda. tempo, né? Eu não. Depois Mas- que eu fui emagrecendo muito, que é a amamentação, né? Porque Sim. alimentava de jorrar leite, que espirrava assim, né? Deus falou pra mim assim, tu não queria leite? Então toma. Aí jorrava assim, apertava o leite, de negócio pra todo mundo. Caramba. Aí eu tive muito, mas... Aí depois eu comecei a emagrecer muito. Agora que deu o efeito rebote. Agora eu tô voltando pro meu peso. Aí agora é outra questão, hormonal, anticoncepcional, lá, que tem que parar, mudar. E os filhos de vocês hoje estão com quantos anos? E meu tem 3. Minha tem 1 ano e 5 meses. Bebezinha. Bebezinha. Ai, que delícia. E- Cresce, passa rápido. Passa muito A frase rápido. mais clichê e mais Passa muito verdadeira. rápido. Passa muito rápido. Ai, Eu tô apontando pra Ana Luísa, tá? Passa muito rápido, assim. Eu Ai, falo gente. isso porque ela já leva a fraldazinha dela pra jogar no lixo. Eu dou pra ela, filha, joga lá no lixo pra mamãe. Ela vai lá no lixo do banheiro, joga direitinho, volta. Acabou. Meu tá Gente. desfraldado, tá dormindo sozinho. Aí eu quero outro. Entendi. A gente não questiona, entendeu? Mas ela quer outro e tá tudo certo. Então, que eu jogo quero pra barriga. outro. Eu quero muito outro, por quê? Pra crescer junto. Todo mundo fala isso. Não, porque eu sou filha única e eu não Ah. suporto isso. Eu não gosto de ser filha única, não vejo nenhum lado positivo de ser filho único. Se alguém vê, parabéns. Né? Minha mãe também não gosta de eu ter sido filha única, né? Então eu gostaria que ela tivesse a experiência de ter um irmão, alguém pra contar, pra dividir, É muito importante. né? Que é uma questão que, assim, eu não tenho, né? Muito eu e minha mãe ali. Então, assim, muitas questões da minha mãe, quem acaba tendo que resolver sou eu. E aí eu me vejo com 2 filhas, digamos assim. 2 filhas, mas eu tenho uma mãe altamente independente. Eu cheguei aqui, eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei assim, ai, é muito ruim ficar sem carro, porque hoje eu tô a pé, né? Mas é muito bom ter uma mãe independente que tem carro, que já botou carro na rua, já ligou pra mim, já tá com a minha filha. Mandei mensagem pra ela, né? Então, assim, faço muita coisa por ela, mas embora minha mãe tenha uma certa idade, né? Minha mãe já passou aí dos 70, ela é super saudável, ela dirige, ela vai pra tudo quanto é lugar, ela resolve tudo, né? Ainda assim, eu gostaria de ter alguém pra dividir algumas questões que eu não tenho, né? Assim, a nível de irmão, né? Assim, da gente ter o mesmo Compartilhar mesmo da sentimento. vida, Exatamente. né? Contar das histórias que Né? viveram juntos. Isa É. tem irmão? Tenho um irmão. Um menino, 5 anos mais velho do que eu. Na verdade, a minha vontade de ter filhos veio muito porque meu irmão teve o primeiro filho, né? E aí, foi uma loucura. Quando meu sobrinho nasceu, parecia que eu ia morrer. Parecia que eu era a mãe dele. Menina, eu passei mal, eu chorava. E ver meu irmão como pai, gente, foi totalmente diferente. Nem parecia aquele garoto ridículo que ficava na minha casa, tá? Porque ele era terrível. Felipe, se você tá assistindo, tu sabe que tu era demais. E é Felipe também? Felipe. O meu irmão também é Felipe. Só que eu não vou ter sobrinho dele, que meu irmão é gay. Então, ele já disse que ele não pode- quer. Mas ele não quer. Não quer. Ele quer viver a vida. Ah, é verdade. Entendeu? Então, ele não Realmente. quer ter filho. Aí, eu não vou ter sobrinho. Nossa, é maluco. Eu tenho 2, né? A minha cunhada engravidou de um. Aí, quando tá fazendo 1 ano, engravidou do nada de outro. Quase teve um troço, né? Meu irmão fez vasectomia. Saiu outro, vasectomia. Vasectomia, é isso aí. Mas eu queria mais uma sobrinha. Eu já falei pra minha cunhada que ela vai engravidar, vai ser milagre de Deus. Mas ela Tá falou que ouvindo, tá na minha frente. cunhada? Mas a minha vontade de ter filho veio muito dessa vontade dos meus sobrinhos. Meu sobrinho mais legal. novo, Bernardo. E aí, eu amo, assim, não só por dividir, mas eu queria muito essa experiência com o Henrique, sabe? Dele ter alguém pra compartilhar. Meu pai sempre fala assim, ele falava assim, você sempre vai ter teu irmão, que a gente brigava muito, né? 5 anos de diferença, eu era o catiço. Sim. Meu irmão sempre foi calmo, paz, sonso, né, também. Sonso. E aí meu pai falou assim, você sempre vai ser teu irmão no mundo. Teu irmão é a referência que você tem pra vida. Qualquer Bonito pessoa, isso, teu né? irmão. E aí a gente brigava muito. E hoje eu entendo o que realmente é. Meu irmão, qualquer coisa. Ah, meu pai. Felipe, meu pai tá aqui assim, enchendo o saco. Fala com ele, vai lá, conversa.
Minha mãe escondia muita coisa de mim, tipo, porque ela passava mal. Eu morava em Cosmos, né? Passava mal. E aí ela não me contava, porque eu não queria me preocupar. Não contava pro meu irmão que eu queria me preocupar. Hoje em dia, não. Hoje em dia ela dorme cedo. Tá dormindo cedo por quê? Meu pai tá dormindo, sei lá. Tá passando mal? Tá tomando remédio por quê? Então, assim, eu consigo olhar mais os meus pais. Não que eles precisem de mim, realmente. Mas eu acho que é um cuidado, sabe? De Sim. você estar ali, fazendo, olhando. Meu pai teve que operar pedra na vesícula. Meu pai nunca vi meu pai sentindo dor na vida. Quando meu pai teve crise, eu tava grávida. Menina, fui por. Nem sei qual hospital que eu fui, sei que eu fui. Eu fiz um AUE naquele hospital, que eles só deram dipirona pro meu pai. Olha, então essas coisas que realmente, assim. É. Eu tenho meu irmão. Felipe, Isso vem cá. foi uma coisa que pesou pra mim até na minha escolha de onde eu ia ter meu parto, É. né? Porque assim, eu queria ter na Barra, numa maternidade lá. Falei assim, é agora a hora, né? Já que tava tudo perfeito, né? Aquela gravidez linda, maravilhosa, tudo fluindo bem, tudo direitinho. E eu falei assim, mas aí, se tiver qualquer questão, porque a gente não sabe, né? Até então tava tudo bem, tudo certo, mas a gente vê relatos de que tudo pode acontecer a todo momento. É. Eu falei assim, imagina para visitar a minha mãe, quem vai levar minha mãe? Meu marido vai ter que pegar o pai, que não vai dirigir para Barra, que vai ter que pegar minha mãe também para poder levar. Aí minha cunhada que trabalha, como que ela vai poder me ajudar nessa distância, que trabalha logística, por né? aqui? Exatamente. Aí eu pensei em tudo isso. Eu tenho uma irmã, né, um irmão, poxa, ele pode pegar minha mãe, pode ajudar com meu sogro, pode me ajudar com a minha cunhada, alguma coisa nesse sentido, É. né? Então, assim, eu falei assim, vou ter em Campo Grande mesmo, que fica pertinho, perto da casa da minha mãe. Minha mãe foi a pé todos os dias pra lá, acordava, minha mãe já estava chegando lá. Então, e isso pra mim também, assim, teve essa questão, né, assim, do fato de eu não ter mais pessoas pra contar nesse sentido, então de eu ficar aqui dentro da minha zona de conforto, né, até para que as pessoas que também são minha rede de apoio não precisassem se desgastar pra me ajudar. Mas é interessante você trazer isso, porque, assim, na maioria das vezes, quando eu acompanho alguém que traz essa idealização, romantização, às vezes elas se sustentam no desconforto, né? Eu quero ter na maternidade X e vai sustentar essa decisão, essa idealização, por mais desafiadora que seja. Então, você percebeu ali que era difícil para você e para as pessoas que estavam, que eram do seu convívio, e você, gentilmente, você foi ajustando para uma realidade que cabia, que era possível para você, né? Apesar da ausência do irmão para compartilhar Sim, até tudo porque eu acho isso. assim, né, eu engravidei com 37 anos, acho que já num nível de maturidade diferente, então o meu bebê estar saudável, eu ter vivido uma gravidez muito saudável, ser saudável, não ter tido nenhum tipo de questão, pra mim eu já estava no lucro, não precisava de mais nada, Sim, né? Assim, também não queria ter parto normal, né? Mas, queria. assim, um hospital que fosse ok, pra mim tava bom, entendeu? Assim, não acho que depois que a gente engravida, né? Acho que cada vez que a gente vai fazendo uma outra e assim vai ficando tudo bem, o resto é só resto. Então, assim, eu fiz tudo que eu queria fazer, foi do lado de casa, praticamente, pertinho. Que bom. Ninguém precisou se mobilizar ao extremo para ir para lá, todo mundo participou da forma que podia. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de incomodar as pessoas, né? Então, assim, por exemplo, minha cunhada trabalhava o dia todo, de noite ela estava lá no hospital, passava a noite comigo e trabalhava no dia seguinte. Nossa, Caraca. Né? Aí no meu pós-parto, ela saía do trabalho, ia lá para casa, fazia as coisas, levantava cedo da minha casa, ia na casa dela, lavava o quintal, cuidava dos cachorros, ia trabalhar. Voltava para minha casa. Então, assim, olha o quanto que as pessoas já estavam fazendo ali por mim, por amor, né? Para eu ainda ter que colocar questões de que, não, eu quero ter um parto lá na Barra da Tijuca. Não, para mim não faz sentido eu mobilizar tantas pessoas por um capricho. então, entrando nessa questão de território, né? Você falou da Barra da Uhum. Tijuca, mas você é de Santa Cruz. Isso. Isa, Campo Grande, mas tu já foi de Cosmos, né? Já é. Pouco tempo. Pouco tempo. Pouco tempo. É. Entendi. Subúrbio carioca também, né? E eu queria saber de vocês os desafios e as potencialidades de ser mãe no subúrbio. Né, de cuidar, de criar, de pensar em espaços para as crianças, de pensar nos espaços que favoreçam ou dificultam, né, a vida de vocês. Me conta um pouquinho sobre esse cenário de ser mãe em Santa Cruz e Posso em Campo falar? Grande. Assim,
Eu venho de um lugar de muitos privilégios, então falar de certas coisas pra mim é muito complicado, Tá. né? Assim, no sentido de que eu tenho um carro, eu vou pra qualquer lugar, eu enfio minha filha ali, eu vou pra qualquer lugar com ela. Então, assim, ela tá com 1 ano e 5 meses, eu não pensei muito ainda nessa estrutura. Sei que tem muitas coisas que eu gostaria que fosse diferente. Por exemplo, uma pracinha bacana, bem perto da minha casa, algo que eu não tenho. Mas aí eu tenho a facilidade, que nem na segunda-feira. A gente pegou o carro, fomos na praia, vimos o pôr do sol com ela, tem areia lá, o que restou da praia de Sepetiba, né? Fomos lá, assim, razoavelmente perto. Então, assim, muita coisa eu acabo fazendo fora, né? Eu moro ali, mas eu não vivo ali, né? Assim, né? Mas também não vive porque existe uma ausência de uma estrutura, é isso? Que possa favorecer o estar ali com a sua filha, ou não? Não necessariamente, Tá. também, tá? Mas, por exemplo, eu trabalho em Campo Grande, minha mãe mora em Campo Grande, minhas amigas moram em Itaguaí. Então, assim, muita coisa eu faço em Itaguaí, porque eu vivi minha vida inteira em Itaguaí. Então, muitas coisas eu faço em Campo Grande, que minha mãe mora em Campo Grande, né? Então, assim, eu fico muito dividida, né? Assim, né? Itaguaí, Santa Cruz, Campo Grande, né? Mas tem muitas coisas que eu gostaria que fosse diferente, né? E, por exemplo, dentro dessa questão, né, profissional, hoje eu atendo 2 vezes na semana, só trabalho quarta e quinta. Uhum. Então, todo o resto é só para Eloá, para casa, para gente, que é um privilégio, Sim. né? Claro que abre mão de muitas coisas, né, para eu poder ter isso, mas também vem muito daquela questão, eu tive uma mãe que foi 100% mãe, né? E aí eu quero ser mãe, maternar dessa forma também, então preciso abrir mão de muitas outras coisas. Então, assim, eu tô sempre com ela, então eu brinco com ela em casa, dentro do condomínio, que também não tem, assim, uma mega estrutura, né? Mas que dá ali o suporte do que a gente precisa nesse momento, né? Mas aí já penso, né? Eu vou colocar na creche com 2 anos, meio expediente, eu não coloco. Aí já tô deixando, acho que um pouco mais pra frente, mas aí já vejo as creches da região, né? O que que tem mais perto, o que que não tem. Tem uma questão que, assim, eu gostaria que fosse diferente, né? Que a gente tivesse mais acessos ali, né? Acho que no futuro vai ser algo, assim, mais dificultoso, né, pra gente, por conta de questões de faculdade, né? Faculdade boa, escolas boas, né? Não no sentido do particular, mas até do público, escolas técnicas, né? Ali a gente ainda tem, né, a FATEC em Santa Cruz. Quiser ir para um teatro, né, ver um show bacana, não tem, assim, né? Esses acessos eu sei que mais pra frente vai pesar. Por enquanto, ainda não tá pesando muito, Para você, né? Isa? Então, pra mim, nessa questão de lazer também, sinto muito. Agora tem o Parque Oeste, né, que também tá Eu nunca sendo fui. legal. É legal, É. é legal. Bem pra criança correr mesmo, Dá né? para Quero fazer ir, mas ainda não fui. piquenique. Dá. É Ah, a gente pode legal. fazer um encontrão de mães, É tá? legal no Fica a Super Parque topo. sugestão. Oeste. Então, É ótimo. legal, bem grande. Ainda estão fazendo umas coisas lá. Acho bem legal. Acho que um olhar diferente pra cá, pra Campo Grande. E o que eu sinto mais falta aqui é porque, na verdade, eu venho também desse lugar de privilégios. O Henrique entrou na creche bem novinho, com meses, assim, 4 meses. Horrível, gente. Me senti cocô do cavalo do bandido, a mãe péssima. Mas eu precisava trabalhar pra poder oferecer algumas coisas pra ele, né? A creche, precisava pagar a creche. Precisava o plano de saúde dele. Hoje em dia, assim, é uma das coisas que a gente preza em relação à saúde, né? E o que eu senti muita falta aqui é que eu tinha que ter um plano de saúde boladão, muito bom, muito top, para poder conseguir atender aqui em Campo Grande. Então, o que eu sinto muita falta aqui é uma pediatria boa aqui em Campo Grande, porque realmente, assim, não tem. Oeste Dó, né? Pode falar nome? Pode, não tem problema não. Não Oeste tem Dó é muito patrocínio, boa. É. assim. Estamos Patrocina a começando. Marcela, Assim, gente. Mas aí uma rede de saúde muito boa, que é a Rede Dó, né? Que todo mundo já sabe, né? Que é uma das melhores redes que tem. Só que é um plano muito caro, então você tem que trabalhar bastante. Eu sou metade autônoma e metade CLT. Hoje eu tô na minha skin autônoma, né, gente? CNPJ aqui, né? Eu sou Mas, casada com CLT, né? aí, eu sou CLT também, então, hoje em dia. Então eu precisava trabalhar para conseguir bancar isso pro Henrique, eu e meu marido, no caso, também. Então, eu sinto muita falta disso, dessa saúde. Porque eu precisava ir para Bangu ou até mais longe para poder oferecer para ele um atendimento rápido. Então, eu tive que bancar na época um plano de saúde mais caro, porque ele entrou na creche muito novo. Então, eu tive que ter um plano de saúde. Eu falei assim, gente, entrou na creche, entrou na escola. Aí, já fica a dica, fica doente. É. Só uma dica, assim. Eu queria te
Mas já se Aí você pensa em prepara. tirar num primeiro momento, ai, É. não, tá ficando muito doente. Aí depois você É. lembra, não, eu preciso do tempo. Precisa, é bem complicado. Aí eu tive que um plano de saúde muito caro pra ele na época, né? Mas assim, eu queria ter hospitais mais acessíveis aqui. Eu sei que a saúde pública é boa, tem essas questões, mas podendo oferecer, sabe? Eu Sim. penso assim, eu posso oferecer e se eu tirar desse orçamento, vai ser lógico pra mim. Então eu consegui fazer esse esforço, eu e meu marido na época, Sim. pra conseguir oferecer um plano de saúde bom pra ele, pra poder ter. Então eu sinto muita falta disso aqui em Campo Grande, tanto é que quando eu for fazer orçamento com plano de saúde, é sempre essa minha questão com eles. Caraca, não tem Campo Grande, agora na Cidade do Carmo. Ai, gente, tô falando muito Não nome. tem problema, pode falar. A gente vai conversando, né? E são os hospitais da região. Todo mundo sabe todo mundo de qual conhece. hospital a gente tá falando. Caraca, tô falando muito. Fica à vontade. Mas aí tá começando a aceitar a pediatria, então alguns planos estão agora que tá realmente. Mas a saúde, assim, me pega muito. Porque eu penso assim, eu tenho que ter um plano rápido. Tipo assim, uma emergência rápida. Onde eu vou? Não ficar pesquisando pra poder ir. Hoje em dia eu não uso tanto, né? Graças a Deus passamos dessa fase de... Mas, vira e mexe, tem umas intercorrências. Eu sinto muita falta dos espaços de lazer e convivência, não só para as crianças, mas para as mães, né, também, porque às vezes é assim, um parquinho na praça, né, sem muita estrutura. Uhum. Tem o Parque Oeste, eu ainda não conheci, né, então não posso falar do Parque Oeste, mas eu sinto falta de espaços fechados, de espaços que tem ali uma proteção em relação ao ambiente mesmo, porque o clima pode mudar e Sim. tudo está mudando muito rápido. Eu sinto falta também da questão relacionada à saúde. Nos hospitais que nós falamos, a fila é bem. Por mais que seja privado, gente, o atendimento à pediatria, a fila é gigantesca, Uhum. né? E também relacionado ao próprio SUS. Por mais que também seja maravilhoso, a gente sabe que ainda existem muitas lacunas, né? E muitas mães que precisam do SUS também, dos hospitais relacionados ao SUS aqui na região, acabam enfrentando também grandes desafios, né? Tanto na assistência à própria saúde, como para os filhos. Sim. Então, também sinto que seja um ponto aí a melhorar, a considerar, né? Eu tenho visto creches legais, espaços comunitários como creche, né, para as crianças, bem legais assim, mas a fila para participar, para se inscrever também é bem importante, bem Agora tem muitas difícil. creches particulares, né? Estão virando Não sabia. associados. E aí tem uma amiga minha vizinha, ela colocou a filha dela numa creche. Ela foi Isabela, a melhor creche, ela pagou várias creches já. Sim. Que eu coloquei foi a creche pública conveniada com a prefeitura. Então, assim, é um feedback legal, porque tem muita gente agora Sim. precisando da creche. E aí eu mesmo sou uma pessoa que tinha muito medo de botar meu filho de 4 meses numa creche Sim. pública por N questões. Então, assim, fica a dica, porque agora tá Tem essa... melhorando, né? Legal. Isso, e é bom. A gente critica, mas pra elogiar é meio complicado, né? Então, fica o feedback. Ah, legal, legal. E um outro ponto que eu acho importante também em relação à estrutura mesmo de locomoção. Andar por Campo Grande, Santa Cruz, gente, é tudo sempre muito engarrafado. Se a gente pensa numa maternidade atípica, uma criança que tem uma necessidade de ir até o médico, de ir até uma terapia, como é desafiador para a mãe ter que pegar Uber ou ter que pegar um transporte público e não conseguir chegar a tempo. Né? Eu hoje, né? Eu hoje. Pois é. E aí, vamos entrar um pouquinho, então, ainda, né, tendo a ver com a parte da maternidade suburbana, vamos falar sobre conciliação de atividades? Vocês são profissionais, são mães, são mulheres, como é que tá a vida enlouquecida ou não de vocês? Sempre, né? Eu acho que é importante vocês trazerem um pouquinho, falarem com que vocês trabalham, o que mantém, sustenta vocês emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, nessa loucura de conciliação de atividades. Então, atualmente eu sou professora, eu trabalho 18 horas na escola, então é bem dividido atualmente, tá, gente? Porque antigamente eu surtava um pouquinho, que era todo dia, o dia inteiro. E aí, sou professora às 18 horas, trabalho como influenciadora. Hello, achei, tá, gente? Hello, achei, gente. Falo sobre promoção, falo sobre pagar barato, cupom de desconto, E vou link, tudo. Segue. Vou te seguir também. E aí tem dias que eu sou autônoma, né, na Hello Achei, então tem dias que tenho muitas semanas, né, meses. Tipo, mês de promoção, tu já sabe que eu tô ali sem data nenhuma, porque é muito corrido. Mas tem dias que hoje eu tenho uma gravação na parte da tarde, amanhã não tem, entendeu? Legal. Aí fica mais tranquilo. E aí o Henrique tá na creche,
né? E nesse período, assim, a gente vai se dividindo com ele, né? Mas, assim, eu demorei muito a entender que eu tenho que deixá-lo na creche. Eu recebi uma chamada da escola. Olha que feio. Porque eu não tava mandando ele pra escola, tu acredita? Cara, a tia falou assim, Isabela, ele não tá vindo pra creche. Segunda, porque segunda no trabalho, quarta no trabalho, quinta no trabalho, na escola, né? E às vezes é muito bom no Instagram, às vezes não. Segunda ele não ia pra escola. Terça, quarta ele não ia pra escola. Ficava em casa com a mamãe. Eu falei, tia, ele tá em casa com a mamãe. Aí ela, Isabela, ele vai receber, não pode ficar faltando. Enfim, né? Até me perdi, menina. Tá vendo? A gente fica falando de filho, Vai até ser de esquece da gente. conciliação, né? De atividade. É, aí não eu achei. de manhã quem leva é meu marido e quem busca ou os meus pais, ou eu, ou meu marido, o Alex, a gente fica nessa loucura. Legal. É bem complicado, bem cansativo. Ontem, de terça-feira, geralmente eu trabalho o dia inteiro, não tenho pausa nenhuma, de 7 horas, só almoço, né? Até 5h20. Uhum. Saio, vou gravar uma parceria fixa que a gente tem, depois vou pra igreja, chego em casa assim, claro, 9 horas da noite, pra fazer janta, arrumar a mochila dele, arrumar a roupa dele. Então eu fico assim, muito cansada. Terça-feira é o dia mais cansativo pra mim. Mas é bem complicado você conciliar tudo ao mesmo tempo, assim. E o que te sustenta? Deus, né, gente? Que se não fosse Deus, estaria no chão aqui, caída. Ah, E terapia, né? É. Minha psicóloga vai falar comigo aqui. Parabéns, Isabela. Entendi isso. entendi. Entendi que eu precisava de uma terapia, que senão, menina, Não dá, né? Sozinha não dá. as coisas não funcionam. E você, Martinho? Então, assim, atualmente eu trabalho muito no consultório, né? Assim, na verdade, voltar para o presencial é um desafio muito grande, porque eu escolhi ser mãe quase que em tempo integral, né? Então, assim, eu entendi, metade de mim entendeu, né? Que financeiramente as coisas seriam diferentes, né? Porque antes eu quero fazer um dinheiro, eu preciso fazer um dinheiro. O que que eu fazia? Vou abrir um workshop. Sábado vou abrir um workshop 5 horas, beleza, né? Hoje eu não posso abrir um workshop assim, né? Até porque eu não tô tão frequente na rede social, não consigo, porque o cabelo não tá assim todo dia arrumado, né? Menina, Não mas dá. bota um filtrinho ali. Não Eu tô me dá. libertando do filtro agora. Então, É aí o realidade. cabelo não tá sempre arrumado, ela tá sempre gritando no fundo, ou falando É. alguma coisa. Então, assim, hoje a minha atividade, ela é bem menor, né? Então, assim, eu trabalho mesmo, assim, né? 2 vezes por semana de atendimento, né? Psicoterapia, mentoria, essas coisas. E o restante dos dias, assim, aí eu coloquei ali, né? Porque eu sou uma mãe ousada, tô fazendo aí um curso de corte e costura Gente, com o Eloá presente, tá? Inclusive, até postei ontem que ela tá Tô aprendendo a chocada. tirar as medidas da criança. Gente, isso é ser mãe que resiste a uma estrutura que fala que mãe não pode fazer nada, sabe? Faço É tudo. isso aí. Nossa. Faço tudo com ela, vou pra igreja, a gente tem célula, então toda terça-feira eu tô na célula, cheguei em casa ontem, 11 horas da noite, né? Aí mais levantei cedo pra ir pro curso de corte e costura com ela, né? Nos Gente. perrengues, né? Então, assim, conciliar tudo é complicado, né? Tem muitas coisas atrasadas que eu deveria estar fazendo que eu não consigo fazer, recibo que era pra entregar no último dia do mês, às vezes eu entrego dia 10 do mês seguinte. Uhum. Né, assim, claro que eu faço, mas às vezes tá feito, tipo, agora eu tô lembrando, nem lembro que dia é hoje, que eu fiz e não mandei de algumas pessoas, tô lembrando aqui agora, né? Uhum. Então, assim, tem muito disso ainda, tá tudo muito misturado, mas por conta de uma escolha de não colocar minha filha numa creche, Entendi. né? Então, assim, sou eu que lavo, que passo, que cozinho, que cuido dela, que faço tudo dentro de casa, e nesses momentos que eu venho pra atendimento, né, que eu vou atender, minha mãe me dá esse suporte. E o que te sustenta? Deus, Tá. né? Assim, Deus mesmo, né? Pra ajudar a tentar administrar tudo isso, né? Acho que a fé é muito importante, né? A fé, a terapia, acho que minha rede de apoio, acho que é todo um conjunto, não é uma coisa só, né? Sim. Me sustenta muito, além da parte da espiritualidade, né? E da fé que eu tenho também, a dança. Faço terapia também, tá, Isa? Tá, Martine? Mas a dança é uma coisa que mexe muito comigo e que fala assim, Marcela, você tá viva, você não é só mãe, sabe? Você pulsa aí dentro. Bem, estamos no final do nosso podcast. A gente precisava mais de uma Vai, hora. falaríamos mais. Nossa, muito Falei mais. que era pouco tempo. Falei. E eu queria pedir para vocês, Ana, pode pegar para mim o papelzinho e as canetas. Eu vou pedir para vocês escreverem uma mensagem no papel,
mas vocês vão falar essa mensagem, tá? Vão escrever porque depois eu vou usar isso como material para a gente postar, tá Meu bom? Deus. Opa, faz muito barulho aqui, gente. Escolhe o que você quiser, passa para Isa também. E um recadinho para vocês deixarem para as mulheres que vão nos acompanhar, que vão ouvir a gente no YouTube, no Instagram. Rapidinho. Ai, tá muito claro. Ah, eu acho que a minha mensagem é: viva a sua experiência. Porque, assim, eu tenho uma maternidade muito diferente do que muitas pessoas falam, né? Por exemplo, minha filha dorme desde sempre, dorme muito bem desde sempre. Não pegou peito, né? Mas mama, tem a mamadeirinha dela ali, ela mama sozinha, ela já dorme ali no cantinho dela, sempre dormiu sozinha, assim, no meu quarto, né? Mas a gente não tem cama compartilhada. Então, assim, viva a sua experiência, não olha muito o que o outro tá vivendo, porque a outra mãe tá exausta. Eu nunca me coloquei nesse lugar de mãe exausta, Tá bom. né? Então, eu acho que é isso. Viva a sua experiência. Talvez a sua experiência pode ser muito boa. E muitas vezes, assim, só um adendo aqui, que eu acho que eu não falei sobre isso, né? Às vezes eu me sentia um pouco constrangida de dizer que tava tudo muito bom, assim. Mas isso também é tão importante, porque eu acho que tem dois extremos, né? Tem o romantizar de forma bem absurda, mas também tem o demonizar a maternidade. Eu acho que não são esses dois caminhos, né? É o caminho do possível para cada experiência. Sim. Então, que bom que a sua foi de privilégios e de possibilidades também. Isa, a sua frase. Então, a minha é uma frase que eu ouvi de uma amiga minha, quando eu tava grávida ainda, que ela falou assim pra mim: Isabela, tudo passa. E eu fiquei com essa frase pra mim, eu compartilho com todas as minhas amigas, e minha amiga falou assim: Isabela, toda vez que eu passo por um momento difícil na maternidade, eu lembro disso. Tudo passa. Os momentos difíceis passam. E os momentos bons também passam. Então, eu peguei essa frase pra mim. Toda vez que eu passava, sei lá, uma vez o Henrique tava chorando muito, eu não tava entendendo o que ele queria. Não falava, né, bebezinho. E aí eu, ninando ele, eu falei: Deus, tudo passa, tudo passa. Deus me acalma. Então, assim, tudo passa. Os momentos de frustrações, os momentos de dor, momentos de alegria, tudo passa. E passa muito rápido. Verdade. Né? Parece que é muito grande, parece que você não vai conseguir, parece que aquilo ali vai te dominar, que o cansaço vai te dominar, que a dor vai te dominar, que a solidão vai te dominar, mas não vai. Vai passar. Isso passa. Muito Se a gente bom. pegar aquilo ali e viver de fato, não, tô sofrendo, vou ficar com aquilo, vai passar. E a minha frase para vocês e para vocês duas também é: sempre se considerem. Não existe saúde de filho se a mãe e os cuidadores envolvidos não estiverem com saúde. Então, sempre se considerem. Para vocês aí também, tá? Quero agradecer imensamente. Tem presentinho para vocês. Deixa eu entregar aqui logo para a gente poder fazer essa entrega e finalizar o nosso gente. vídeo. Não vai ser o seu, porque você também é coautora nesse livro, né? Que eu vou mostrar depois para vocês. Esse é para você. Esse daqui foi também uma produção de uma mulher que é mãe, que faz alguns, de forma muito gentil, muito cuidadosa também, alguns materiais. Então, só uma forma de demonstração de carinho por vocês terem vindo, participado desse momento tão importante, de um projeto tão que eu desejei tanto e que eu acredito tanto, né? Que envolve não só a minha vida pessoal, mas a minha vida profissional também. Tá? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Estou muito Que feliz. agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada. Agora a gente vai comer jujuba, porque elas não Vamos. comeram, tá? Não, estragar a mesa, gente, eu vou fazer aqui a fina, ó. Que Beijo, jamais. gente. Beijo, tchau, gente. Tchau.